Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Edmeia, mas todos me chamam de Meia. E hoje eu quero lhe contar algo muito íntimo. E se o faço, é justamente pela imensa confiança que eu deposito em você, viu, boa pessoa? Eu sei que você vai respeitar-me, aliás, como respeita a todos que lhe escrevem. Isso fez com que eu ganhasse tranquilidade e hoje eu resolvesse te contar muito da minha vida, muito, e talvez a parte mais importante da minha vida. Por mais que o tempo passasse, eu nunca iria entender o que o Clênio quis de mim, ou ainda melhor, o que ele de fato pretendia fazer comigo. Eu tinha 27 anos quando conheci o Clênio. Ele era responsável pelos caminhões ligados à área de logística da empresa onde eu tinha começado a trabalhar. Ele já era, naquela época, um sujeito mais velho, mas nem tanto assim, 11 anos mais do que eu. Portanto, eu estava com 27, né? Ele 38. Em virtude da função, ele não parava na cidade que nós nos conhecemos. Ele vivia viajando pelo Brasil afora. Eu adorava o jeito dele, e principalmente quando ele voltava de alguma viagem, tipo, ele ia para Salvador, ele ia para Belém, ele ia para Manaus. E ele sempre me trazia uma lembrancinha do lugar. Era impressionante, ele não esquecia de mim. E eu achava aquilo tão importante. Até berimbau ele me trouxe. Para que vocês tenham uma ideia, até um berimbau eu ganhei dele. Ele sempre trazia alguma coisa para mim. Lógico que isso foi me cativando, lógico, né? Você vai cativando uma pessoa. E para ser sincera, eu já estava completa e perdidamente apaixonada por ele, quando depois daquele convite para irmos juntos numa lanchonete, ele me pediu em namoro. Nem é preciso que eu diga que a minha resposta foi sim, Clênio. Eu aceito, eu quero. E teria sido assim 1000 vezes, se 1000 vezes ele tivesse me perguntado. Fiz tudo como manda o figurino. Ele foi conhecer a minha família, ele entendeu que eu queria coisa séria, que eu era uma mulher séria. Apesar de 27 anos eu tinha na época. Mas eu já tinha entendido que eu não podia mais ficar assim, perdendo tempo com namorico sem futuro. Tem gente que critica isso. Calma, é primeiro necessário conhecer bem a pessoa. Quanto mais o namoro for longo, tanto melhor. Mas não é assim que eu penso. Ele, ao perceber que a coisa era assim, ele também não enrolou, não. E 8 meses depois, nós já tínhamos nos casado. Mas, detalhe, esse casamento havia acontecido apenas num civil, porque o Clênio alegava que em breve ele se casaria comigo na igreja. Primeiro era uma questão de organizar melhor a vida, especialmente as finanças, porque ele pretendia fazer uma festa, ele queria dar uma festa assim para o máximo de pessoas possível, ele queria convidar muita gente da empresa. Então, se ele casasse no religioso, isso ia chamar muita atenção das pessoas e não queria aquilo para o momento. Casamento no civil. Tá bom, tá legal. Eu entendi. E simplesmente eu fiquei esperando que esse dia da organização financeira chegasse, porque ficou a promessa de que ele se casaria comigo também no religioso. Ele me fazia feliz. Eu tinha uma casinha bem montada e quando eu engravidei da Pamela, eu fui muito bem tratada e paparicada por ele. Nasceu a nossa filha linda e saudável e nada mudou na nossa relação. Apenas o casamento no religioso não tinha acontecido ainda. Mas, ok, tá legal, tudo bem. Eu ainda não havia perdido as esperanças e eu sabia que hora menos hora isso iria acontecer. Quando a Pamela, minha filha, completou 9 anos, vai acontecer, mas passou bastante tempo, pois é.
Quando a Pamela completou 9 anos, o nosso casamento já tinha comemorado a primeira dezena de anos. E eu me sentia uma mulher feliz, sim. Mas a vida só não era completa. Porque, na verdade, a vida não é completa para ninguém, né? Ok? Você concorda comigo? Então, só não estava assim completa e total a felicidade, porque eu achava que faltava aquele detalhe do casamento no religioso. Aí um dia, exatamente neste momento, passeando com o meu marido Clênio e mais a Pamela, minha filha, pelo shopping da nossa cidade, eu vi quando o Clênio ele parou diante de uma vitrine que exibia ternos, modelos de ternos. Aliás, um terno mais lindo que o outro. O vendedor, quando viu o Clênio namorando os ternos, ele, bom vendedor, saiu do interior da loja e foi para a parte externa e abordou o meu marido. Senhor, olha, esses modelos são todos cortes italianos. Estão numa excelente promoção por serem lançamento. E como a Grife quer conquistar aqui uma grande clientela, está chegando agora, né, na cidade, então a Grife resolveu fazer conosco essa grande promoção de lançamento. Entra, meu senhor, experimente. O senhor tem aparência de ser assim um executivo e nós podemos reservar alguns modelos para o senhor. Cara, era bom, hein? O vendedor era bom. O meu marido abriu assim um sorriso pela abordagem do vendedor e agradeceu. Foi aí que eu entrei na história. Eu me aproximei e achei que eu tivesse entendido o motivo pelo qual havia aquela paquera entre meu marido e os ternos. Tan, 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 tan. Exatamente. Eu já pensei. Bom, ele está pensando no casamento no religioso. Até porque, como eu disse, já tínhamos 10 anos de casamento. 10 anos, a primeira década. Era um período significativo e muito simbólico. Eu estou entendendo, eu acho que é isso. Aí eu falei, Clênio, meu amor, olha, eu também achei esses ternos todos lindos, aquele azul marinho ali, santo Deus do universo. Você nele vai ficar lindo. O azul marinho, faz o seguinte, você sabe que esse terno me encheu as vistas de alegria? É verdade. Vai ficar lindo em você. Amor, vá ao provador e experimenta aquele azul marinho. E ele respondeu, não, meu amor, Neia, não. Meia, deixa pra lá, o terno é lindo mesmo, mas você sabe, né, eu tô juntando agora um dinheirinho para trocar o nosso carro, e você sabe como é que eu sou metódico. Não, por favor, digo eu, Clênio, estou pedindo que você prove, experimente o terno. E ele fazia tudo o que eu lhe pedia, ou quase tudo. Sorrindo, ele entrou na loja, entrou no provador e começou a experimentar o terno. Bem, aí foi que o vendedor colou mesmo, e colou mesmo. Marcou com alfinete as barras. Espera aí, ó. Parece que foi feito pro senhor esse terno. Impressionante. Olha aqui, minha senhora, como caiu bem nele. Nossa, ficou lindo mesmo. Eu sabia, esse azul marinho era a tua medida. Você vê o que tem que fazer aqui? Barras, eu já vou até marcar aqui. Não, ele falava, não marca, não, vou marcar aqui com alfinete. Não há problema nenhum, compromisso nenhum da sua parte, eu só estou marcando. Um ajuste aqui no comprimento das mangas. O senhor gosta cobrindo o punho? Então, eu também gosto. Cobrindo o punho. Mas eu não vou levar o terno. Calma. Vou marcar aqui para o senhor as mangas. O ombro está perfeito. Ó, eu soltaria um pouquinho aqui a calça. Aqui um pouquinho na cintura. Pronto. Vou marcar aqui com o alfinete. Ficou bom, né?
é só pequenos ajustes. Impressionante, o vendedor era bom, danado do vendedor, viu? Coisa de bom vendedor mesmo. E aí o vendedor porque queria vender o terno para o Clênio. E o Clênio se desculpava dizendo que não naquela data. Foi quando eu dei um jeitinho e pisquei para o vendedor. Sabe aquela piscada assim para o vendedor? E aí o vendedor, eu vi que ele entendeu a minha piscada. Aí eu disse assim para o vendedor: eu vi pelo seu crachá que o seu nome é Diogo, né? Pois bem, Diogo, o meu marido, quando ele diz que ele volta para comprar depois, ele volta mesmo, ele tem palavra, viu? Ele é um homem de palavra. Essa semana ainda ele volta para comprar esse terno. Pode deixar até reservado se você quiser. Já deixa com as marcações. O Clênio. Meu marido, ele me olhou assim, assustado, e foi a vez de eu piscar para ele também. Tipo assim, calma aí, Clênio. Tô enganando o vendedor pra gente sair fora. Meu marido também entendeu. O vendedor, por sua vez, também entendeu. Disse: tudo bem então, disse o Diogo, e que ele aguardava durante a semana. Agradecemos e saímos da loja. Lá fora, o meu marido ainda comentou comigo: você é danado, hein, Meia? Se você não tivesse tido essa ideia, o vendedor não me deixaria sair daquela loja nunca mais. Rimos muito. Mas você que está ouvindo a minha história, você já entendeu o que eu ia fazer, né? Já entendeu, né? Isso mesmo. E fiz. Eu tinha as minhas economias e quando deu terça-feira, isso aconteceu num sábado, tá? No shopping. Quando deu terça-feira, eu voltei na loja e comprei o terno com as minhas economias. Lógico, sem que o Clênio soubesse, sem que meu marido soubesse. Eu daria para ele como presente no seu aniversário, que seria uns 40 dias depois. E até escrevi de próprio punho um bilhete. Para você, meu amor, um terno que será eterno, porque será o terno do nosso casamento. Não vão dar risada não, por favor. Desculpa aí, foi o melhor que eu podia fazer. Eu não sou poetisa e depois o meu objetivo era simplesmente agradar o homem que eu amava. Foi assim o bilhetinho que eu escrevi, de próprio punho. Para você, meu amor, um terno que será eterno, porque será o terno do nosso casamento. Então, ao tempo em que eu ia agradar o homem que eu amava, eu ia fazer uma coisa que eu sonhava fazer com ele: convocá-lo para o casamento no religioso. Ia ficar claro, né? Que aquele terno era para o nosso casamento no religioso. Eu queria. Esse era o meu sonho com o Clênio. E eu já estava esperando por isso há pouco mais de 10 anos. E eu entendia que eu merecia. Meu vestido, bom, isso eu veria depois. Importante era o terno do noivo. O terno, para que Clênio não descobrisse que eu o havia comprado e daria para ele no aniversário, eu guardei no armário da minha avó. A minha avó Amora, minha amada avó Amora. A escolhi porque eu sabia que na minha avó Amora eu podia confiar. Pedi: vó, vou guardar esse terno aqui, mas pelo amor de Deus, nem precisa dizer, né, vó? Não comenta com ninguém, tá? Mas nem com a minha mãe, não comenta com ninguém mesmo, vó. Ela me entendeu. Mas vejam o que iria acontecer. Faltando 6 dias para o aniversário do Clênio, aquilo aconteceu. E explodiu feito uma bomba. E foi justamente um homem quem veio me contar. Jair. Ele trabalhava no setor de logística da empresa. E ele veio ter uma conversa comigo. Assustei quando Jair disse que precisava
falar comigo em particular. Mas eu o recebi, lógico. Ele pediu desculpa, de início ele pediu desculpa, porque ele já poderia ter tido aquela conversa comigo há anos. É mesmo, Jair, mas o que é? Mas ele explicando, que ele vinha sendo muito perturbado pela sua própria consciência e que eu não merecia continuar sendo enganada. Pronto. Quando ele falou isso, que eu não merecia continuar sendo enganada, eu já me preparei, lógico, para o pior. E a notícia era bombástica. Mas ela tinha que ser dada de uma vezada só. E ele o fez. Meia, o Clênio tem outra família. Ele lançou a bomba e ele tentou ganhar altitude com o seu avião. O que você está falando aí, Meia? Eu estou tentando explicar para vocês. Foi assim que eu interpretei o Jair. Ele parecia um piloto que ejeta uma bomba de seu avião sobre uma cidade. E ele sabe o estrago que essa bomba vai fazer lá embaixo. E aí ele sobe um pouco mais com a aeronave para tentar diminuir o barulho da explosão para si próprio. Foi assim que fez o Jair. A bomba explodiu e fez grandes estragos. E ficava claro por que o Clênio não quis casar comigo no religioso. Verdade, lógico. Seria uma cerimônia que chamaria muito mais atenção. No civil, ele podia. Até porque ele não era casado oficialmente com a outra. Mas a verdade é que a outra era anterior a mim. Ele tinha já com ela 2 meninos. Inclusive o menino mais velho dele era mais velho que meu casamento. O garoto já tinha 14 anos. A bomba fez estragos em minha vida. E eu volto agora ao começo da narrativa. Por quê? Por que o Clênio agiu assim comigo? O que ele queria? O que ele pretendia? Por que ele fez assim? Obviamente que tudo entre nós se acabou ali, óbvio. Não houve sequer a chance dele tentar se explicar. Eu não dei e não daria essa oportunidade a ele. Eu apenas joguei tudo que era dele na rua. E eu fui muito clara, não me procure nunca mais. Nunca mais. Ele tinha uma filha comigo, a Pamela, tinha obrigações para com ela. Se as cumprisse, poderia visitá-la. E para que eu não visse mais, a casa de referência para esses encontros ficou sendo a casa da minha avó Amora. Aquela mesma avó, onde eu tinha guardado o terno que eu daria de presente a ele. Claro que vocês já entenderam que o terno não seria mais entregue. Obviamente que não. De início, eu pensei em devolver o terno lá na loja. Mas eu fiquei tão envergonhada de voltar na loja, porque eu havia dito ao vendedor Diogo que eu estava comprando aquele terno para que o meu marido se casasse comigo no religioso. Fiz tanta propaganda, sabe? Eu voltei aqui, eu estou comprando esse terno com você, Diogo, com as minhas próprias economias. Eu darei de presente para o meu marido agora no aniversário dele. E o faço porque eu quero que ele se case comigo, com esse terno que ficou lindo nele. Eu não me casei com ele no religioso ainda. Essa é a minha ideia. Essa é a minha vontade. Agora, como é que eu teria a cara de voltar lá e devolver o terno? Não. Eu não teria cara para isso. Fiquei com vergonha de devolver. Então pensei em fazer um anúncio para vender o terno. Mas como eu tinha 1 milhão de coisas para pensar, naquele
pandemônio, vamos dizer assim, pós-bomba, pós-separação, eu tinha 1 milhão de coisas para resolver, eu fui deixando para lá. Até que um dia eu fui na casa da minha avó, a avó Amora, e a avó Amora falou comigo: ô Meia, minha filha, leva o terno com você. Tava lá o terno ainda, na casa dela. Ô Meia, leva o terno com você, filha, e venda. Se não quiser vender, doe, dê a alguém. Mas sabe, esse terno é caro, eu sei que é um terno muito bom. E parado assim, sem uso, acaba estragando. Eu tenho tirado ele do armário e colocado para tomar um sol. Mas você sabe, né? Não é bom o terno ficar parado. Dê algum sentido a essa peça, minha filha. Foi nesse dia que, dando razão à minha avó Amora, eu apanhei o terno e o levei para casa. Nossa, eu pendurei na parte de trás assim do meu carro, naquele apoio para as mãos, né? O passageiro que vai no banco de trás, ele tem aquele apoio que fica na parte superior da porta, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Foi ali, naquele apoio, que eu pendurei o terno. E eu fui dirigindo e eu ia chorando, porque no que eu dirigia, eu olhava assim pelo retrovisor, eu via o terno de pendurado. Meu Deus do céu, eu chorava tanto, aquilo me trazia tanta recordação, sabe? Uma roupa, nossa, quantas recordações nos traz. Chegando em casa, eu pendurei o terno no meu armário. E o mesmo cuidado que a minha avó tinha, eu tinha também com o terno. De vez em quando eu tirava do armário, o expunha no sol da janela, sabe, para não pegar aquele mofo. Era uma peça linda, o terno azul marinho era lindo. E de vez em quando também, a minha avó ia lá na minha casa, e ela sempre observava. A minha avó dizia: Meia de Deus, o teu armário está abarrotado. Filha, você tem tantas roupas, sapatos. Daria para você montar uma loja, Meia. Menina, para que tudo isso? Ficar acumulando coisas assim na vida e coisas paradas não é legal. Dá um jeito, Meia, de desfazer disso. Doa, desapegue. Assim, essa tristeza vai embora. O universo vai te trazer coisas novas, filha. E isso tudo, eu tenho certeza que a minha avó aconselhou-me, porque ela deve ter visto o terno azul marinho. Óbvio que sim. O conselho dela foi nesse sentido, especialmente quando ela disse assim: doa, se desapegue, assim a tristeza vai embora e o universo trará para você coisas novas. Eu quase que segui o conselho da minha avó, mas não foi dessa vez ainda. Naquele dia, no entanto, eu atendi um telefonema de uma pessoa que já vinha conversando comigo. 4 anos tinham se passado desde a tragédia, desde a bomba. Essa outra pessoa, o nome dele, Ricardo, e ele havia proposto a gente se encontrar. Então eu me lembro que nesse dia era uma quarta-feira e eu marquei de sair com o Ricardo na sexta seguinte. Aí eu respondi para minha avó: ô vó, foi legal a senhora ter dito para mim que eu tenho que me abrir para as coisas novas, né, do universo. Eu acho, vó, que tá vindo uma coisa legal por aí. Disse isso porque eu já conheci o Ricardo. Eu já conheci o Ricardo do nosso ambiente de trabalho e eu gostava dele, sabe? E depois outra, né? Eu olhei assim para mim no espelho, 41 anos, era a minha idade agora. Caramba, 41 anos. Falei, eu preciso prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. O Ricardo, ele era até um pouquinho mais novo que eu. Quer dizer, um pouquinho assim. Ele estava com 39 ou 41. Adorei ter saído com ele. Foi muito legal. 4 anos depois, sabe? Foi gostoso,
poder reviver aquelas coisas todas que eu já não fazia mais. E foi assim que naquela sexta, depois de ter saído com ele, eu voltei para casa. Eu voltei e aí eu lembrei do que minha avó tinha me dito. Se liberte, tira um pouquinho dessas coisas do seu armário. A avó não chegou a citar o terno azul porque ela era muito discreta. A avó Amora, ela era uma pessoa especial. Ela sabia conversar com a gente, sabe? Ela não tocava, ela passava perto da ferida. Dá para entender o que eu vou falar? Ela passava perto da sua ferida, mas sem tocar na sua ferida, porque ela sabia que ia doer. Então ela não foi direta no terno azul marinho. Ela disse, se liberte, desapegue. Assim a tristeza vai embora e o universo lhe trará coisas novas, com novas alegrias. Voltei do encontro com o Ricardo e fui mexer no armário. Me deu vontade. Com as mãos trêmulas. Eu não sei porquê. Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. As minhas mãos tremiam e a primeira coisa que eu peguei foi exatamente o terno azul. Peguei o terno azul, retirei do armário. Eu evitava tocar no tecido dele, sabe? Eu evitava. Bobagens da minha cabeça, porque o Clênio, o meu ex, ele tinha experimentado o terno. Então eu evitava tocar no tecido. Mas eu não sei, eu tinha uma veneração por aquela peça. Afinal, aquele terno, ao mesmo tempo que era símbolo de tristeza, também era símbolo de alegria. Lembranças daquela minha alegria em comprá-lo, para que eu desse para ele naquele seu aniversário. Lembrança do bilhete que eu havia escrito. Vocês lembram? Escrevi aquele bilhete porque era uma convocação para que ele se casasse comigo no religioso. Que pena, né? Me emocionei ao lembrar de tudo da minha história com o Clênio, os primeiros olhares, o primeiro beijo, a primeira noite de amor. Depois eu me entristeci. Fiquei deprimida com as lembranças das brigas, da grande decepção, da bomba que explodiu na minha cabeça, a separação. Olhei aquele terno, me deu vontade de tocar no tecido. Mais do que isso, eu tirei o blazer do terno, ele estava sendo um cabide. Eu tirei assim o blazer do terno. Óbvio que ficava grande para mim. Deixa eu comentar que o Clênio era um homem assim, bem alto. O blazer ficava grande para mim. Mas eu coloquei o blazer naquela noite. Sabe a despedida? Eu tinha encontrado um novo amor. 4 anos depois, eu havia voltado desse encontro. A minha avó me havia dito aquelas coisas. Eu cheguei à conclusão que eu precisava me despedir daquela peça. E eu estava fazendo uma despedida. Vesti o blazer, fiquei um pouco com ele. Fui me olhar no espelho. Chorei. Eu sou boba. Eu sou sensível. Mas eu acho que isso não é um defeito meu. Eu acho que nós, mulheres, somos assim. Fiquei me olhando no espelho, eu chorei. Aí eu tirei o blazer, coloquei de novo pendurado no cabide. E aí eu pendurei o terno inteiro, mas desta vez para fora do armário. Por quê? Porque eu ia dormir aquela noite e quando amanhecesse o sábado, era a minha intenção. Eu ia pegar aquele terno. Eu não ia vender, não. Não, eu não estava precisando daquele dinheiro. Eu poderia vender, inclusive, num brechó, porque já era uma roupa que estava na minha casa há 4 anos, né? Por exemplo, eu poderia levar num brechó. Já estava novo, nunca ninguém tinha usado o terno. Eu estava novinho. Mas não era minha intenção vendê-lo. Eu queria doar. Então eu pensei, falei, poxa, eu acho que eu vou num asilo doar esse terno. Verdade. Porque de repente tem tanto velhinho que ama
um terno e não tem mais, né? Sonha em voltar a vestir um terno e não tem mais essa possibilidade. Eu vou num asilo fazer isso. Aí deixei ele pendurado para fora e me deitei para dormir. Quando deu por volta de 3 horas da manhã, o meu telefone tocou. Era minha avó, a Mora. E ela estava nervosa. Vó, o que foi? O que aconteceu, vó? Tá tudo bem? Eu pensei logo na minha filha, Pamela, porque na noite que eu saí com o Ricardo, eu deixei a Pamela na casa da minha avó. Algum problema com a Pamela, vó? Ela falou, não, tá tudo bem, a Pamela tá dormindo. Foi com o pai da Pamela. O que houve, vó? Ele morreu. Gente, o Clênio, naquela noite, ele havia falecido. Eu não sabia, mas fiquei sabendo no posterior de que ele tinha sofrido um AVC na segunda-feira, veja, já era sexta. Na segunda ele havia sofrido um AVC. Só que da família, a outra família com a qual ele convivia, ninguém me avisou. Ninguém. Isso o Jair, aquele nosso elo de ligação, Jair me contando. Ele sofreu um AVC. E ele ficou mal no hospital uns dias. E quando foi no dia que ele faleceu, que deu a sexta-feira, por volta de 6 horas da tarde, ele estava com o Jair. E ele disse para o Jair, e o Jair me falando, Jair, eu estou sentindo que a minha hora chegou. O Jair ficou bravo com ele. Fala bobagem, Clênio. Eu estou sentindo que minha hora chegou. Falou com dificuldade, porque o Jair disse que o derrame cerebral havia sido sério e havia afetado a fala dele. Então ele falou com bastante dificuldade. Mas eu queria fazer um pedido para você. Posso fazer? Pode, mas você ainda tem muito que viver ainda, disse o Jair para ele. Você tem muito pela frente. Mas eu posso fazer o pedido? Pode. Olha, você vai dizer para Meia que eu quero ser sepultado com o terno que ela comprou para mim. O terno azul marinho. O terno com o qual eu me casaria com ela no religioso. Esse era o desejo dela. E também era o meu desejo. Você faz isso por mim, amigo? Gente, peraí, o mais impressionante disso tudo é que o Jair nunca tinha sonhado com esse terno. Ele não sabia da existência. O terno continuava sendo um segredo meu e da minha avó Amora. A Pamela, a minha filha, que era visitada pelo pai, alguém pode dizer, ela pode ter dito a ele a respeito do terno. Jamais a minha avó comentou qualquer coisa com a Pamela. Jamais eu comentei qualquer coisa com a minha filha a respeito do terno. Ela jamais soube. E de repente esse era um desejo dele, Clênio. E o recado chegou para mim. E o Jair é quem havia comunicado à minha avó, porque ele tinha recebido a informação por parte dos familiares dele agora, que ele havia acabado de falecer. E eles iriam vestir o morto. E ele precisava falar comigo. Foi por esse motivo que naquela mesma madrugada eu tratei o assunto com ele. Falei para o Jair, entre lágrimas, de que realmente o terno existia e estava lá, na minha casa. E ele foi buscar. O terno estava dependurado naquele dia fora do armário, conforme eu já contei para vocês. E do jeito que estava, eu nervosa, entreguei para o Jair e ele levou para vestir o Clênio. Eu nunca imaginei que veria aquele terno vestindo o homem que eu tanto havia amado e com quem eu sonhara um casamento no religioso. Eu jamais imaginei que ele fosse usar aquele terno pela primeira vez
estando em seu caixão. Foi muito triste. Eu fui ao velório. Teria mesmo que ir. A minha avó Amora me acompanhou. A minha filha já estava lá. Ela ficou, a minha filha, na companhia de outros parentes. Eu e a minha avó Amora ficamos por uns 30 minutos. Tempo mais do que suficiente para eu chorar muito, para eu sofrer muito, vendo uma das cenas mais tristes da minha vida. O lindo terno azul marinho, vestindo o homem que eu tinha amado, mas sendo sua derradeira vestimenta. Portanto, foi com o terno azul marinho que o Clênio acabou sendo sepultado. Eu compareci, juntamente com Pamela e a minha avó Amora, à missa de 7º dia. E quando eu retornei da missa, naquela noite acabei indo dormir mais cedo. E foi aí que eu tive o sonho mais sobrenatural que alguém poderia ter. Sonhei que eu estava vestida de noiva na porta da igreja e que o meu marido, que eu não sabia quem era, me aguardava no altar da igreja. Eu ia me casar, mas eu não sabia quem era o meu marido, que estava me esperando no altar da igreja. Eu estava na parte de fora, naquele momento em que a noiva espera para entrar na igreja. De repente, para um carro na escadaria da igreja, e desce desse carro o Clênio. O Clênio, o meu ex, vestindo o terno azul. E ele vem subindo lentamente os degraus da igreja até se aproximar de mim. Quando ele fica à distância de mais ou menos 1 metro da minha pessoa, ele diz assim: eu não poderia deixar de vir aqui e desejar que você seja muito feliz no seu casamento. Eu encontrei o bilhete. Aí ele tira do bolso do paletó, do blazer, do terno, ele tira o bilhete, aquele bilhete que eu havia escrito. E ele lê para mim: então você escreveu para você, meu amor, um terno que será eterno, porque será o terno do nosso casamento. Bem, não aconteceu o nosso casamento conforme você queria, mas você acertou em tudo nesse bilhete. Para você, meu amor, um terno que será eterno. Vai ser para sempre, porque eu nunca mais vou tirá-lo de mim. Nunca mais. É com essa roupa que eu ficarei vestido do outro lado do mistério. E se um dia você de repente vir algum vulto passando por você usando um terno azul marinho, você sabe de quem se trata. Mas não estarei perto para importuná-la ou atrapalhá-la. Estarei perto para protegê-la. Feliz casamento. Eu agradeci, mas sem dizer nada. Só agradeci assim com a cabeça, e ele desceu a escada, entrou no carro que o havia trazido, na parte de trás do carro, e um motorista que eu não consegui ver quem é, tocou, foi embora. Foi nessa hora que a porta da igreja se abriu, e eu entrei, e vestindo um terno branco, estava no altar o meu noivo, que era o Ricardo. Foi nessa hora que eu acordei. Fiquei impressionada com o sonho, e não era para menos, foi muito real e sobrenatural tudo que eu havia sonhado. Fui conversar com a minha avó Amora. Ela era a minha confidente, ela sempre foi. E ela me fez a pergunta mais importante: o bilhete.
de fato estava no bolso do terno? E eu respondi: sim, vó. Eu não tive tempo de tirá-lo de lá. Quando o Jair foi buscá-lo naquela madrugada, eu não consegui raciocinar a respeito do bilhete. Ele foi sepultado com o terno e com o bilhete. Aí a minha avó concluiu que do outro lado do mistério, ele encontrou o bilhete. E disse mais: esse sonho, ele, ao mesmo tempo em que foi um aviso de tudo que já aconteceu, ele também é premonitório. Você vai casar com esse Ricardo. Não comentei sobre o sonho com mais ninguém, apenas com a minha avó Amora. A contar daquela data, 6 meses, eu me casei com o Ricardo. Ele não queria saber da roupa que eu ia vestir, nem podia, e disse que eu também não podia saber do terno dele, nem podia. Mas quando eu entrei na igreja, que eu olhei ele me esperando no altar, ele estava vestindo um terno branco, igualzinho o terno que eu tinha visto no sonho. Não é de ficar impressionado? Gostaria de, a partir deste momento, ouvir os comentários de vocês abaixo do vídeo.